Bom dia, povo. Estamos aqui novamente. Não é isso, galera? Hoje a gente está com história. Vamos fazer a correção aqui da página 65 e 66 e darmos continuidade ao nosso conteúdo. Não é isso, gente? Eu espero que todos estejam realizando as suas tarefas, né? Porque assim, a tia está tendo o retorno de alguns alunos, né? Tem uns que infelizmente não estão me enviando, né? Mas a maioria estão me dando retorno das suas atividades e eu pediria aqui que vocês que não estão me enviando, por favor, façam isso, que é para mim poder saber realmente quem é que está acompanhando direitinho, ok? Muito bem, eu queria dizer para vocês que vocês dediquem-se, né, gente? Porque precisamos, né, muito da dedicação de vocês. Então, continue realizando as suas tarefas. Eu sei que é uma coisa nova, né? Essas nossas videoaulas, mas a gente já tá pegando o ritmo, né, galera? Então, já já a gente retorna à nossa vida normal, se Deus quiser. Essa é a nossa esperança de que a gente já já vai retornar às nossas aulas e tudo vai ficar bem, ok? Então, a gente começa aqui a correção da nossa aula de hoje, onde a gente falou sobre a riqueza do Oriente, não é isso, gente? Falamos sobre as grandes navegações, onde a tia pediu para vocês fazerem uma pesquisa sobre esse período das grandes navegações, para vocês se aprofundarem, onde eu pude perceber, muitos me mandaram, me enviaram, então, parabéns, e continue me enviando as atividades. Então, a gente vai fazer essa correçãozinha e a gente vai entrar num conteúdo novo, ok? Então, vamos lá para a página 65, onde a primeira questão, o que são especiarias? Muito bem. Especiarias são produtos de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Geralmente, condimentos, né? Muito bem. Questão 2. Cite alguns exemplos de especiarias. Era o cravo, canela, pimenta, açúcar, gengibre, noz moscada. Esse era as especiarias, né, da época. Especiaria que eram produtos pequenos, né, de volume pequeno no mercado europeu, mas de um valor significativo, ok? Questão 3. Associe o instrumento de navegação à sua função. Muito bem. Astrolábio é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Ok? Caravela era um tipo de embarcação usada pelos portugueses e espanhóis durante a Era dos Descobrimentos para atravessar os mares em busca de riquezas. E 3. Bússola é composta de uma agulha magnética na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade, que aponta sempre para o norte e serve para orientar os navegadores. Ok, gente? Então, fica 3, 2, 1. Muito bem. Questão 4. Explique os motivos que levaram os grandes navegadores a procurarem novos caminhos em busca de especiarias. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Seria os altos preços provocados pela dificuldade em de se obter as especiarias, além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas, pelas quais a Europa passava, motivaram a buscar por novas rotas comerciais, ok? Muito bem. Então, gente, esses foram os motivos, né, que levaram as grandes navegações a procurarem novos caminhos em busca de especiarias, né? O alto preço provocado pela dificuldade, né? As especiarias era muito difícil.
Era raro. Então, consequentemente, o preço era bastante alto por não ter uma concorrência. Não é isso? Esse foi um dos motivos. Além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas, né, pelas quais a Europa passava, né, na época. Ok? Muito bem. Vamos lá para a página 66, dar continuidade aqui à questão 5. Em que país as especiarias eram encontradas em abundância? Era em Portugal, na Alemanha ou na Índia? Lembra qual era o destino deles? A Índia. Muito bem. 6. Como ficou conhecido o centro náutico onde os navegadores portugueses trocavam experiência e comentavam suas descobertas? Escola de Navegadores, Escola Náutica ou Escola de Sagres? A Escola de Sagres, né, gente? Questão 7. Que instrumentos navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas? Qual era esse instrumento? Astrolábio, bússola ou mapa terrestre? O astrolábio, não é isso, gente? Muito bem. Questão 8. Complete os espaços de acordo com o texto didático lido anteriormente, ok? Então, vamos lá. Cristóvão Colombo saiu do porto de Polos, na Espanha, e foi rumo às Índias, cruzando o Oceano Atlântico em 3 embarcações: Santa Maria, Pita e Nina, ok? Muito bem, galera. Então, eram as 3 embarcações usadas por Colombo, por Cristóvão Colombo, ok? Muito bem. Então, aqui a gente termina a nossa correção e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses no Brasil, né? A gente viu ali para trás a riqueza do Oriente, né? Que falam das grandes navegações, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa chegada desses povos aqui no nosso continente, ok? Então, vamos lá para a página 67, ok? A chegada dos portugueses ao Brasil. Mais precisamente, em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do Dom Rei Manuel, uma grande expedição, formada por 13 caravelas, a mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e outros, ok? Então, esse pessoal, eles vieram, né? Eles começaram essa navegação em busca de especiarias. Então, eles partiram de Portugal em 1500, mais precisamente em março de 1500, né, a serviço do rei de Portugal, que era Dom Manuel. Então, vamos aqui. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar às Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril avistaram no horizonte um morro, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, onde colocaram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Guanabara, localizada no atual estado da Bahia. Chamaram de índio os habitantes que ali moravam. Por que será, tia Eliane, que eles chamaram esses nativos de índios? Vamos raciocinar? Eles saíram lá de Portugal com o objetivo de chegar às Índias. E quando eles avistam esse morro, né, no qual eles deram o nome de Monte Pascoal, eles acharam, aliás, que tinham chegado às Índias. E quando eles se deparam com aqueles nativos, eles os chamam de índios, por acharem que ter chegado nas Índias, ok? Muito bem.
Continuando. Todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal. Lembram quem era o rei de Portugal da época? Dom Manuel. Muito bem. Então, tudo que acontecia na viagem era registrado. Era tudo lá registrado, tudo era feito uma cartinha, porque existia na esquadra um escrivão, né? Que tinha o nome de Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas, não é isso, gente? Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil, em ação de graça pelo descobrimento. Ok? Muito bem. Continuando. Como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos, que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em duas partes. Então, como você viu aqui, os portugueses e os espanhóis eram pessoas bastante ricas, né? E descobriram o nosso território, né, segundo eles, o nosso território, no qual eles chamavam de Novo Mundo. Então, eles se acharam dono e fizeram essa divisão, né? Uma linha imaginária, né, que dividia nosso território em duas partes, não é isso? E essa divisão ele deu o nome de Tratado de Tordesilhas, ok? Então vamos ver aqui. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Os portugueses e os espanhóis firmaram, então, um novo acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha, né? Então, o nosso território ele foi dividido, né, em duas partes. Uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha. Mas teve quem não gostou disso. E quem foi, Tia Liene? Vamos prosseguir. Então, já a gente descobre. Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa divisão e dessa decisão foram os ingleses, os franceses e os holandeses. Por quê? Porque esses povos já tinham tomado conhecimento de tão grande que era o nosso território e de tão rico que era. Então, eles também queriam uma fatia desse bolo, né? Eles também queriam se apossar. Mas como os espanhóis e os portugueses foram os primeiros que aqui chegaram, acharam que era dono desse território. E aí fizeram esse acordo para cada um tomar parte, para cada um ficar com a sua parte e monitorar essa sua parte, né? Tomar todos os cuidados necessários para não deixar nenhum outro país, né, nenhum outro povo aqui chegar e invadir. É isso? Muito bem. Então, esses povos foram os ingleses, os franceses e os holandeses, né? Que queriam também participar dessa exploração, digamos assim. Então, os ingleses, franceses e holandeses, entre outros povos que achavam isso uma injustiça, pois se o Novo Mundo era tão grande, por que somente dois deveriam dividi-lo? Então, eles não concordavam, eles achavam que isso era uma injustiça. Por que só Portugal e Espanha, se o território era tão imenso e tão rico? Eles também queriam, não é isso? Então, com isso e com essa rivalidade, aconteceu
que esses países iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas, né? E os franceses e ingleses atacaram, né, as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessa coroa. Por que isso, tia? Por que essa enriqueceu? Então, muito bem. Com essas invasões, né, francesas e inglesas, principalmente, aconteceu o período da pirataria, né? Eles vinham naquelas grandes embarcações, trazendo também algumas riquezas, algumas plantas, todo tipo de riqueza. Então, o que acontecia? Eles eram pirateados, né? Invadiam os seus navios e tomavam tudo que eles traziam. E tudo que eles traziam era levado para quem? Para a coroa portuguesa. Então, daí a coroa portuguesa, nesse período, ficava cada vez mais rica, né? Porque todos os países que vinham, né, em busca de invadir também o território, em busca de entrar no nosso território, então eles eram pirateados. Existiam os conflitos, as guerras, e eles perdiam, muitos morriam, outros voltavam, e eles pegavam toda a sua riqueza, né, que existia naquelas navegações e, consequentemente, ia para a coroa portuguesa, ok? Aí aqui no mapa de vocês, na página 68, vocês podem observar o Tratado de Tordesilhas, né, onde está dividindo o domínio espanhol e o domínio português, né? Observa-se que pelo Tratado de Tordesilhas o mundo era dividido em um meridiano de Tordesilhas, que era uma linha imaginária, como eu já disse para vocês, né, que dividia a Terra em leste e em oeste, né? Ou seja, a parte oriental e uma parte ocidental, ok? Muito bem, continuando. A princípio, lá na página 69, galera, vamos fazer a leitura junto com a tia, ok? A princípio, a tripulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha, dando o nome às terras descobertas de Ilha da Vera Cruz. Então, no início, né, quando a tripulação de Cabral chega no Brasil, eles de imediato acham que tem chegado numa ilha, né? E aí coloca o nome dessa ilha, segundo eles, descoberta de Ilha de Vera Cruz, ok? Muito bem. Mais adiante, no dia 20 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixa as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias. Ou seja, lá no início a gente viu que ele sai, né, de Portugal, né? Ele sai lá de Portugal, mais precisamente em março de 1500, e com o objetivo de chegar às Índias, né? Contornar todo o continente africano e chegar às Índias em busca de quê, galera? Em busca daquelas especiarias, né? Quais especiarias eram essas, gente? Especiaria essa que tinha volume pequeno e um valor muito elevado, por não ter uma concorrência, por ser muito raro, não é isso? E um dos continentes, um dos países onde existia com abundância era na África, né? Então, por isso ele sai lá de Portugal com o intuito de chegar às Índias em busca dessas especiarias. Para quê, galera? Para comercializar, porque eram produtos raros, produtos caros. Não é isso? Muito bem. Então, eles chegam aqui no Brasil e no dia 2 de maio, né, após a segunda missa celebrada, eles partem, né, em busca do seu objetivo, que era chegar às Índias. Isso depois deles terem percebido que não tinham chegado às Índias, né, e sim tinham descoberto um território, um novo mundo, segundo eles, não é isso?
Muito bem. Então, eles partem, né, para as Índias, onde deveria manter o comércio, né, adquirindo as suas especiarias, das quais a gente já falou, que era o que? A pimenta, o açúcar, a noz moscarda, né? Então, eram o gengibre, eram essas especiarias que eles buscavam, ok? Com o tempo, percebeu-se, então, que havia chegado a uma grande terra. Passaram a chamá-la de Terra da Santa Cruz, né? De início, eles acharam que tinha chegado numa pequena ilha. Foi isso, galera? Na qual eles colocaram o nome de Ilha da Vera Cruz, né? E com o tempo, eles descobriram que não tinham chegado numa ilha, e sim num território bem maior, né? Um grande território, que colocaram o nome de Terra de Santa Cruz, né? Aí é onde começa aqui no livrinho de vocês, lá na colunazinha de baixo, eles vêm falando sobre a exploração do pau-brasil, né? Com o passar dos anos, o pau-brasil, a madeira da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ter uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa por volta de 1527. Nossa terra passou a ser chamada de Brasil, né? Então, eles descobriram essa madeira muito valiosa, da qual eles extraíam uma tinta, né? Que é que ele diz, uma tinta da cor de brasa, né? Uma tinta avermelhada, né? E eles descobriram que era muito valiosa. Então, eles começaram a explorar o nosso território, tirando essa madeira, não é isso? E quem era que tirava essa madeira? Lembra lá para trás, quando a gente falou sobre os indígenas? Quando eles chegaram aqui, quem eles encontraram? Os indígenas. Então, eles começaram a fazer desses povos escravos, né? Escravizaram os indígenas, fazendo com que eles retirassem essa madeira valiosa, né? Cortassem as toras e mais toras, levassem até as grandes embarcações para ser vendida na Europa. Ok? Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Ou seja, o que isso quer dizer? Está querendo dizer que antes dos portugueses chegarem, né, este território, ele já tinha a sua denominação, ele já tinha o seu nome, né? Eles chamavam de Pindorama, que na linguagem tupi-guarani significa terra das palmeiras, né? E tudo isso foi tirado, né, dos nossos povos indígenas, dos nossos nativos, né, que de uma certa forma lhe tiraram a sua cultura, seu modo de vida, porque quando os portugueses aqui chegaram, os indígenas, eles tinham uma vida tranquila, né? Retirava da natureza somente aquilo que necessitava. Não explorava a natureza. A natureza, para eles, era o que tinha de mais importante, porque a sua sobrevivência dependia totalmente da natureza. Então, eles a respeitavam acima de tudo. E os portugueses, quando aqui chegaram, não deram a mínima para isso. Exploraram o quanto puderam, né? E aí, a gente vê que esse acontecimento não chega a ser uma descoberta. Como é que eu descubro algo? Como é que eu descubro um território se quando eu chego a ele já existe habitantes? Não é, galera? Então, isso não é descobrimento. Isso foi uma invasão, né? E não descobrimento. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje é basicamente esse, mas a gente continua ainda falando sobre esses acontecimentos, né? A gente se aprofunda mais na nossa próxima aula, ok? Então, isso a gente pode aqui dar uma recapitulada aqui, né?
quando a gente inicia, a gente explica para vocês sobre a chegada desses povos aqui no nosso território, né? Que foi uma chegada que, segundo eles, descoberta, mas para o nosso entendimento a gente vê que nada de descoberta, né? E sim uma invasão, não é isso? A gente viu também o Tratado de Tordesilhas, né? Que é um acordo realizado entre Portugal e Espanha, onde outros países não aceitam, ingleses, franceses e holandeses, e aí é onde acontece alguns atritos, né? Onde chega a época da pirataria, né? A coroa portuguesa fica cada vez mais rica com isso, e é basicamente isso. Na nossa próxima aula, a gente dá continuidade a esse conteúdo, né? Que fala sobre essa exploração do nosso território. Ok, galera? Então, para casa vai a página, aliás, para casa, né, gente? 70 e 71, ok? Atividade da página 70 e 71. Então, gente, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Realizem as tarefas, leiam novamente o conteúdo para vocês se aprofundarem mais. Se preciso for, busquem em outra fonte, em outro livro, mas não deixem de fazer a leitura correta, completa do livro, ok? E realizar as atividades, que na nossa próxima aula a gente faz a correção e continua e dá continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, até a nossa próxima aula. Beijos.